João capítulo 9, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Evangelho escrito por João, capítulo 9, versículo 1. Aleluia. Glória a Jesus. É só os diáconos, se precisar auxiliar alguma mãe que precisar usar a salinha, Rosa, ou lá embaixo, por favor, faça isso, para que os nossos visitantes se sintam bem e voltem sempre. A gente só vai acreditar que você gostou do culto se você voltar. João capítulo de número 9, versículo 1 diz assim: E passando Jesus viu um homem cego de nascença. Perguntaram-lhe, pois, seus discípulos: Rabi, ou mestre, quem pecou quem pecou, esse ou seus pais, para que este nascesse cego? Versículo 3. Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que nele se manifestasse as obras de Deus. O versículo 6, por favor, Marília. Versículo 6 diz assim: Dito isto, cuspiu no chão e com a saliva fez lodo e untou, ou ungiu, com o lodo os olhos do cego. É que a minha tradução aqui é um pouco diferente, então. E disse-lhe, vai, lava-te ao tanque de Siloé, que significa enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. O 8. Então os vizinhos e aqueles que antes o tinham visto, quando o mendigo, perguntavam: Não é este o mesmo que se assentava ou que se sentava a mendigar? O 9. Uns diziam: É ele, e outros: Não é, mas se parece com ele. Ele dizia: Sou eu. Por favor, o 10. Perguntaram-lhe, pois, como se te abriram os olhos? O 11. Respondeu-lhe: O homem que se chama Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Fui, pois, lavei-me e fiquei vendo. Estenda sua mão para cá, faça uma oração me abençoando aqui. Pai, em nome de Jesus, eu recebo estas orações, e que nessa noite, Senhor, o Senhor venha trazer alinhamento aos nossos olhos, de maneira que possamos ter uma visão não apenas natural, mas sobrenatural, uma visão transcendental, uma visão espiritual, em nome de Jesus, amém. Olha aqui para mim, queridos. Jeremias, no livro de Lamentações, disse que os seus olhos moviam a sua alma. Os seus olhos moviam a sua alma. E nós temos entendido que os olhos, ou a visão, é responsável pela grande maioria dos sucessos e dos fracassos das pessoas. Se você for analisar em Gênesis capítulo 3 e Apocalipse capítulo 3, ou seja, o primeiro livro da Bíblia e o último livro da Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis capítulo 3, o problema da humanidade começou com o desalinhamento dos olhos. A Bíblia diz que a proposta da serpente para Eva, para a humanidade, foi: o dia que você provar do meu menu, o dia que você provar do meu cardápio, o dia que você provar daquilo que eu estou oferecendo, se abrirão os vossos olhos. Fala para mim, Adão e Eva foram criados cegos? Claro que não. Então que história é essa de abrir os olhos? Satanás sabia o que ele estava falando. O problema de Eva é que ela não sabia o que ela estava ouvindo. E foi o que aconteceu. A Bíblia diz que quando Eva, ela olha para aquela fruta e vê que era agradável aos olhos, boa para dar entendimento, e era paladável, boa para se comer, a Bíblia diz que ela olhou, tomou, comeu e compartilhou. Este é o processo do pecado: olhar, tomar, desfrutar e compartilhar. Então, a partir desse momento, a visão humana foi desajustada, porque até então Adão não percebia a sua nudez.
Aí, isso está em Gênesis capítulo 3, começo da Bíblia. E é claro que para restaurar esta visão, Deus usa o último livro da Bíblia, também no capítulo 3. Então quando chega Apocalipse capítulo 3, versículo 18, a Bíblia diz que Deus diz para uma das igrejas, das 7 igrejas da Ásia, Ele diz: eu te aconselho que você unja os teus olhos com um colírio, para que você veja. Quando a visão da humanidade foi desalinhada lá no Éden, automaticamente também foi desalinhada a identidade da humanidade. Por quê? Porque no capítulo 1, versículo 26, quando a Bíblia diz, façamos o homem, a palavra homem no hebraico ali é antropos, que quer dizer aquele que olha para cima. A partir do momento que a visão do homem foi desalinhada, o homem parou de olhar para cima e começou a olhar só para baixo. Começou a olhar só para a terra, desalinhando assim a identidade do homem, o pronome homem, homem, antropos, aquele que olha para cima. Só que aí, Jesus, o nosso oftalmologista espiritual, ele dá uma prescrição médica, dizendo no Apocalipse capítulo 3, versículo 18, eu aconselho que você unja os teus olhos com colírios, para que você veja. Homem, aquele que olha para cima. A partir do momento que o homem pecou, ele parou de olhar para cima e começou a olhar só para baixo. Por isso que Davi no capítulo 40, versículo 8 diz, os meus pecados me prendem, de maneira que eu não consigo olhar para cima. João capítulo 8, versículo 23, Jesus disse, eu sou de cima. Provérbios capítulo 24, versículo 15, a Bíblia diz que para o sábio o caminho da vida é para cima, para se livrar do inferno que está aqui embaixo. Colossenses capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz que nós devemos buscar as coisas que são de cima. E no versículo 2 diz que nós devemos pensar nas coisas que são de cima. Aí Jesus vem e nos oferece colírio, porque Ele sabia que nós perdemos a nossa identidade e a ousadia para olhar para cima. Então Ele vem e oferece colírio, porque Jesus sabe que só tem uma forma de eu e você usarmos colírio: olhando para cima, com os olhos fitos no céu. Quem está me entendendo aqui? Por isso que quando Jesus sobe aos céus, em Atos capítulo 1, no versículo 11, aparecem 2 anjos e perguntam para os discípulos, varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? E eles dizem, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, vocês verão descer, que é o que diz Apocalipse 2 e 7, todo olho o verá, porque terá a sua visão restaurada. Amém? Então nessa noite eu vou pregar sobre visão. Então não se sinta um cego. Eu só quero que você entenda que o que aconteceu nessa noite foi uma transformação de visão. Essas 3 pessoas que foram consagradas a pastores, eles, ou elas, né, essas 3 pessoas, elas também eram semelhantes a esse homem, cego, como eu também era. Como eu também era cego, até nós encontrarmos o homem chamado Jesus. Quando você encontra, não uma religião, não uma denominação, não um líder religioso, mas quando você encontra o homem chamado Jesus, ele te submete a um processo esquisito e complicado, mas você nunca mais tem a mesma visão, em nome de Jesus. Então, João capítulo 9, versículo 1, diz assim, e passando Jesus viu um homem cego de nascença. A primeira coisa que eu quero que você entenda, é que a nossa visão só é restaurada por causa da visão de Jesus. Porque nós que antes éramos cegos, nós somos vistos por Ele. Ele nos viu, lá no bar, enchendo a cara, lá na balada dançando, alguns são do tempo da domingueira, lá na domingueira, Ele viu você, lá no mocó cheirando cocaína, fumando maconha, fumando crack, Ele viu você, lá no motel se prostituindo, Ele viu você. Tudo começa com a visão de Deus, não tem a ver comigo e com você, tem a ver com Ele. Ele olhou para nós,
A Bíblia diz em Efésios 1:4 que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Você sabe o que é isso, irmão? Você imagina, antes de Deus criar a humanidade, Ele viu seu pai tendo relação com sua mãe, e Ele viu você no meio de 200 milhões de espermatozoides. Ele disse: é você que eu quero. Então você não é um acidente. Sua vida não é acidental, sua vida é intencional. Tudo aquilo que você vive, irmão, é intencional. Você estar aqui nesta noite é intencional. A Bíblia diz que Jesus, Ele viu um cego de nascença. E a forma como Jesus olha é com amor. A forma como Jesus olha é sem interesse pessoal. Diferente da humanidade, diferente dos homens. Os homens têm um olhar diferente de Jesus, diferente de Deus, e glória a Deus por isso. Porque se Deus tivesse o mesmo olhar dos homens, eu não seria pastor. Eu não tenho altura, nem voz, nem perfil de pastor. Mas Deus me chamou. E eu me sinto contextualizado a 1 Coríntios 1:27. Deus escolheu as coisas loucas, as coisas fracas e as que não são. Eu me sinto nesse texto. Então veja só. Um dia, um homem de Deus, um profeta de Deus, foi ungir um homem. E de repente ele se depara com alguém alto, forte e bonito, inteligente. E ele pensou: certamente é esse aqui que Deus quer. Certamente é esse aqui que Deus... O Dylan sorriu, acho que ele achou que eu descrevi ele agora. Olha só. E ele diz: certamente está aqui o seu ungido. Mas a Bíblia diz que Deus interviu em 1 Samuel capítulo 16 versículo 7. E Deus disse: Samuel, Samuel. Tipo assim: Samuel, Samuel, não atente para sua aparência. Eu não olho como olha os homens. Os homens olham a aparência, os homens olham o estereótipo, mas eu olho para o coração. Então fique tranquilo, irmão. Só se preocupe em ter um coração apaixonado por Ele. Só se preocupe em ter um coração quebrantado perante Ele, porque não tem a ver com os seus olhos, e não tem a ver com a forma como você se vê, e não tem a ver com a forma como os homens olham para você. Tem a forma como um Jesus olhando para alguém que não tinha nada para oferecer e dizendo: eu vou fazer de você não só alvo do meu milagre, mas um agente de milagre na vida de outras pessoas. Aleluia. Então, irmão, Jesus está olhando para nós apesar de nós. Quando Pedro pisou na bola com Ele, e quem nunca? Quem nunca pisou na bola? Quando Pedro o nega por 3 vezes, a Bíblia diz que Jesus não gritou com Pedro, a Bíblia diz que Jesus não ofendeu Pedro, não machucou Pedro, Ele simplesmente olhou para o Pedro, e o olhar de Jesus foi suficiente para trazer sobre Pedro um quebrantamento. Eu lembro que o meu pai tinha um olhar que dava medo. Quando o meu pai me olhava, eu já sabia assim: ó, depois eu vou apanhar. Aí eu ficava assim, irmão, torcendo para a visita não ir embora, porque eu sabia que depois eu ia para a chinela, irmão. Mas o olhar de Deus, ele não provoca medo. O olhar de Deus provoca arrependimento. O olhar de Deus provoca mudança. E a Bíblia diz que mesmo Pedro tendo errado com Jesus, mesmo Pedro tendo pecado com Jesus, Lucas capítulo de número 22, versículo 61, a Bíblia diz que virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito. E a Bíblia diz que Pedro saiu arrependido para chorar amargamente. Diga para alguém do seu lado: Jesus está olhando para você. Não é para envergonhar você, é para trazer a você arrependimento, necessidade de melhorar, necessidade de ir para o próximo nível com Ele, para criar em você necessidade de entrar em lugares que você ainda não entrou, em nome de Jesus. Então, em primeiro lugar, os olhos de Deus. Segundo lugar, a mentalidade humana. Está no versículo 2, por favor. No versículo 2, diz assim: e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: mestre, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Primeira coisa que eu aprendo aqui, irmão: as pessoas elas têm um desejo incontrolável de entender aquilo que não é compreensível à mente humana. As pessoas gostam
do místico. As pessoas gostam de tentar entender aquilo que ninguém consegue explicar. É por isso que muitas pessoas deixam de receber o milagre, porque as pessoas querem entender. Imagina alguém que vai andar de avião e diz: não, eu só vou entrar nesse avião se me explicarem como é que esse negócio voa. Você acha que o piloto vai te dar explicação? Você acha que um médico vai te dar explicação como é que funciona um transplante de coração? Mas com Deus a gente quer resposta, a gente quer entrar no transcendental. A Bíblia diz em Deuteronômio 29:29, as coisas reveladas são para vocês. Aquilo que a Bíblia está revelando, irmão, pode querer saber, é direito seu. Mas a Bíblia diz em Deuteronômio 29:29, mas as coisas encobertas são para Deus. Então não tente entender. Não tente entender a mente de Deus. Não tente entender aquilo que você não entende, porque nem você se entende. Quem aqui além de mim não se entende, irmão? Tem mais alguém? Eu não me entendo. Às vezes brotam uns sentimentos que eu não controlo, umas vontades que me dá vergonha, uns pensamentos que eu digo: meu Deus, misericórdia. Uns desejos que eu não sei de onde é de qual seção do inferno que vem, se é da quinta, da sétima. Então, se nem eu me entendo, como é que eu vou entender Deus? Irmão, relaxa, só desfruta aquilo que Deus vai começar a liberar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Então, em primeiro lugar, o homem sempre tenta entender tudo, e depois o homem tenta transferir a culpa. Eles perguntam: quem que pecou? Quem cometeu o pecado para que esse rapaz nascesse cego? Desde lá do Éden, nós estamos tentando transferir as nossas culpas. Quando Adão peca, ele diz: não, foi a mulher que tu me deste. Eu acho que se Deus perguntasse para Eva, ela diria: foi a serpente que tu criaste. E se perguntasse para a serpente, ela diria: foi o Lúcifer que entrou em mim. E se perguntasse para o Lúcifer, ele diria: não, foi você que me criou. A Bíblia diz, no versículo de número 3, Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Então, em primeiro lugar, entenda o olhar de Deus. Segundo lugar, entenda a mentalidade dos homens. A mentalidade humana é uma mentalidade de julgamento, de querer achar um culpado, de querer dar uma resposta para aquilo que as pessoas estão vivendo. Quando Jó perdeu seus 10 filhos, 11.500 animais, a sua saúde, a Bíblia diz que ele faz o seu melhor amigo, chega para ele no capítulo 4, versículo 8, e diz assim: Jó, segundo o que eu tenho visto, minha ótica humana, minha compreensão humana, minha forma de entender humana, você só está colhendo aquilo que você plantou. Irmãos, nem tudo é hereditariedade, nem tudo é porque os nossos pais pecaram. Hoje, parte da psicologia moderna tenta justificar o mau comportamento das pessoas, dizendo: olha, essa pessoa é fruto do meio, essa pessoa tem esse comportamento descompensado, porque ele se criou numa família descompensada. Irmão, o que eu amo em Jesus, o que eu amo no Evangelho, é que o Evangelho me torna aquilo que eu não tive. Não, você ainda não entendeu. Quando Jesus foi para nascer, não teve porta aberta. Quando ele tentou entrar em Samaria, não teve porta aberta. Depois que ressuscitou, ele disse em Apocalipse 2, eis que eu estou à porta e bato. Ou seja, estou com a porta fechada. Mas em João 10:9 ele disse: eu sou a porta. Eu sou aquilo que eu não tive. Eu sou aquilo que a vida me privou, porque eu nasci debaixo de um propósito. O Evangelho nos torna aquilo que nós não tivemos. Aquilo que a vida nos negou, o Evangelho nos torna. Se você não teve pai, você vai ser pai de multidões. Se você não teve recurso, você vai ser recurso para muitas pessoas, em nome de Jesus. Terceiro lugar, o propósito divino. Perguntaram, Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele, ou para que se cumprisse nele a obra de Deus. Como assim, Deus? O Senhor está dizendo que uma criança nasce cega. Uma criança tem que ir para a escola no tempo que Louis Braille ainda não tinha inventado um método de leitura para cegos. Uma criança que não pôde jogar futebol, uma criança que talvez namorou e ele
talvez nunca viu, ou talvez ninguém quis namorar com ele por causa disso. Aí você está dizendo para mim que isso é para que se manifeste nele a obra de Deus? Sim, irmão. Sim. O propósito de Deus, entenda que a plataforma do propósito de Deus na nossa vida é o fracasso que precede o sucesso. Primeiro vem o fracasso, depois vem o sucesso. Por quê, pastor? Porque sucesso só é sucesso com sucessores bem-sucedidos. Tudo aquilo que Deus faz na minha vida, irmão, é para abençoar aqueles que eu estou gerando. Não é para me envaidecer. Nada do que Deus me dá ou faz na minha vida é para provar que Ele é legal. Não, é porque Ele quer que eu deixe um legado. Quem está me entendendo aqui? Então, irmão, entenda essa plataforma. Entenda que para que um dia Jesus me curasse de hepatite, eu tive que ficar com hepatite. Entenda que para que o Lázaro ressuscitasse, ele teve que morrer. É a plataforma de Deus, é o fracasso que antecede o sucesso. Para quê, pastor? Para que quando venha o sucesso, você entende que não é para a sua glória, é para a glória dele. Deus não permite que sucesso venha antes da maturidade. Deus não permite que a fama venha antes da espiritualidade. E Deus não permite que a honra venha antes da humildade. Então há um processo em que Deus está nos submetendo. O problema é que nós estamos vivendo na geração micro-ondas. Nós estamos vivendo na era do spa, síndrome do pensamento acelerado. Nós queremos tudo para ontem. Nós queremos pular etapas. Nós queremos pular o processo. Nós estamos vivendo uma geração imediatista. A Bíblia diz em João capítulo 11 que o melhor amigo de Jesus adoece. Aí ele diz assim: essa doença aí não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Sabe o que aconteceu? Lázaro morreu. E talvez os discípulos não disseram nada, mas ficaram pensando: não entendi agora. É que Jesus estava falando de um outro tipo de morte. Porque quem está em Cristo não morre, irmão. A morte para quem está em Cristo é passaporte e não morte. Pegou? Então ele fala isso em João capítulo 11, versículo de número 4. Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Ei, esse teu fracasso não é para a morte, é para a glória de Deus. Essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. Essa tua quebra financeira, quebra da tua empresa, não é para a morte, é para a glória de Deus. Pastor, mas eu não consigo entender. Não é para você entender, é para você simplesmente obedecer. Não é para você entender agora. Teve muitas coisas que eu não entendi no momento, eu entendi depois. Processos que Deus me submeteu, treinamentos que Deus me submeteu, momentos intensos que Deus me submeteu, que Deus tirou todas as possibilidades, que Deus afastou todo mundo de mim, que Deus afastou todos os planos B, porque a verdadeira fé não traça plano B. A verdadeira fé, ela caminha na plataforma do plano A, do amor por Deus e do amor de Deus por mim. E se eu amo a Deus, e eu sei que Deus me ama, eu sei que Romanos 8:28 vai se cumprir na minha vida, porque todas as coisas vão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. Você precisa entender o método de Deus. Versículo 4 diz: tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou os olhos com o lodo, os olhos do cego com o lodo. Você precisa entender que o método de Deus é desafiador. O método de Deus não é convencional, irmão. Alô? O método de Deus não é convencional. Ele não te dá explicaçãozinha, não. O método de Deus não é igual aquele pai e mãe bonachões, que o filhinho faz uma manhinha lá no mercado, ele diz: ai, pega, marvado. Em casa tu vai ver, e o filho nunca vê nada. Deus não alimenta a alma mimada. Deus não transforma a sua igreja
em berçário. Quem transforma a igreja em berçário somos nós, os pastores, porque a gente tem medinho de amadurecer o povo. Mas a igreja não é playground, irmãos, a igreja é um campo missionário. A igreja é um campo de batalha. A igreja, por isso que Efésios 6 me oferece o quê? Não me oferece carrinho para ficar a vida toda. Não oferece 2 bonequinhas, irmã, para você ficar, ai amiga, tudo bem amiga, vamos brincar amiga, vamos mostrar para amiga. Não! O que Deus te oferece é escudo, é espada, é capacete, é arma de guerra, porque você foi alistada para algo extraordinário. E se é extraordinário, sai fora do ordinário. Jesus poderia ter colocado a mão na cabeça do ceguinho e curado. Jesus poderia dar uma aliviada e simplesmente fazer como disse para Bartimeu, em Marcos capítulo 10. Jesus poderia pelo menos, assim menos dolorido, cuspir no olhinho. Deixa eu cuspir aqui para representar no olhinho da Luane. Jesus poderia ter cuspido no olhinho só do cego, mas não, ele resolveu complicar. Ele resolveu misturar saliva com areia. Quem aqui já teve os olhos com areia, irmão? Dói ou não dói? Se fosse eu e você, não. Se é para me curar desse jeito, eu não quero. Eu prefiro ficar cego a vida inteira. Tem muita gente, irmão, que não sobe de nível. Tem muita gente que não está desfrutando do milagre, porque não está aceitando o método desafiador de Deus. Ouvi um aleluia aqui. O método de Deus é desafiador, é surpreendente. Diga para alguém do lado, e se você quer viver uma vida normal? Não, você não falou. Ficou com medinho, foi? Quando o pastor prega forte aqui é verdade, fala mesmo. Fala você aí, irmão, prega comigo. Diga assim, se você quer viver uma vida natural, uma vida normal, tenha uma religião, não Jesus. Porque quem vive com Jesus não vive no normal. Quem vive com Jesus não vive no natural. Quem vive com Jesus vive de forma desafiadora, vive por fé, para a glória de Deus. Oh! Aleluia! Quem vive com Jesus é meio louquinho, irmão. É meio doidinho, faz coisa, irmão. Primeiro ele faz, depois dá um medo, mas faz, primeiro faz. Tem gente que diz, pastor, tu é corajoso. Eu digo, só depois, irmão. Só depois. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Processo de Deus, versículo 7. Ele disse, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Amém? O processo de Deus exige obediência. O processo de Deus exige obediência. Deus não vai te pedir nada, irmão. Ele vai te mandar, Ele é teu dono, Ele é teu pai. Ele disse para Abraão, sai da tua terra. Ele disse para Abraão, vai lá, pica teu filho em pedaços e toca fogo nele em cima do monte Moriá. E claro que não deixou, mas ele estava testando Abraão. E quando, isso aí é velho, né? E quando ele pede o Isaac para Abraão, ele não queria o Isaac, ele queria o Abraão de volta. Existem coisas que Deus está pedindo para ti, não é porque Ele quer o que é teu, Ele quer simplesmente medir o nível do seu amor e da sua prioridade e da sua honra. Mas a gente roda no teste com frequência. A gente roda no teste. A Bíblia diz em 2 Reis capítulo 5 que Naamã era leproso. E de repente ele vai até Samaria. E aí o profeta Eliseu manda um recado para Naamã: vai tomar banho. Porque para orgulhoso e exaltado, irmão, tem que tratar assim, irmão, vai tomar banho. Aí ele não gostou, ficou brabinho. Não, eu queria outro método. Eu queria que ele viesse, botasse a mão na minha cabeça e mas ele não, ele disse, vai tomar banho. Aí o servo do Naamã disse, meu pai, se ele te pedisse algo complicado, difícil, você não faria? Aí, daí eu faria. Se fosse para daqui no menino Jesus de Praga de joelho, eu iria.
Ah, daí sim. Mas às vezes o pastor chama aqui na frente para receber a bênção. Não, se Deus quiser me abençoar. E a Bíblia diz que ele resolveu obedecer o Naamã. Diga glória a Deus. 1 Reis capítulo 5 versículo 14. A Bíblia diz que ele foi, obedeceu, mergulhou 7 vezes no Jordão. E a Bíblia diz que a sua pele ficou como a pele de um bebê. Diga para alguém do lado e só obedeça, irmão. Deus não respeita o teu tempo de fé, Deus não respeita teu título, Deus não respeita a tua credencial, Deus não respeita o teu extrato bancário, Deus não respeita a tua profissão, Deus só respeita filhos obedientes. Quando você parar de fazer as coisas do seu jeito e começar a obedecer a orientação profética, sua visão será restaurada, sua visão será ampliada. E aí você vai começar a ver o impacto social. A Bíblia diz, versículo 8: então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto, olharam o cego e diziam: não é este aquele rege que estava sentado à beira do caminho mendigando? Você sabia que fica em pé aí, rege. O rege chegou nessa igreja aleijado, irmão. Aleijado, ele não podia dobrar os joelhos, rege. É ou não é? Jesus deu 2 joelhos, ele dizia: Deus, me dá joelho que eu quero dobrar para orar. Deus disse: sabe de nada, não sabe o que está pedindo. O rei chegou nessa casa, irmão, com uma vida completamente desajustada, cego espiritualmente, viciado em drogas. Ele trabalhava vendendo o que? Linguiça de carro? Salame, para ganhar um salário mínimo. Não vai crescer o olho, tá? Mas hoje, o que ele ganhava por mês, hoje ele dá de dízimo, ele é a esposa dele. Porque Jesus é um Jesus de milagre. Pode sentar, Regi, por favor. Então, irmão, a cegueira daquele homem acompanhava a mendicância. Versículo 9: e uns diziam: eu acho que é ele. Aí outros diziam: mas parece ele, mas parece que não é. Aí ele dizia: gente, sou eu. Só que agora eu não sou mais cego, agora eu estou aqui vendo. Mas tu era mendigo? Sim, eu era mendigo. Antes eu era carente de aprovação de todo mundo, eu era mendigo emocional, eu ficava refém de qualquer um. Hoje não. Hoje eu não estou mais assentado à beira do caminho, hoje eu estou andando no caminho. Impacto social. Entenda, irmão, sabe por que o diabo luta contra você? Porque ele sabe o efeito colateral do que Deus vai fazer na sua vida, na sociedade. O diabo sempre lutou contra mim, dizendo: tu não tem perfil, cara, tu não nasceu para ser pastor. Porque ele sabia o estrago que eu ia fazer nessa cidade, no reino dele. Ele sabia de pessoas que leriam meus livros, que assistiriam meu programa, que viriam a essa casa e que seriam impactadas, não por mim, mas por aquilo que eu carrego. Todos os dias de manhã, quando eu acordo, o diabo diz: galera, sujou, vamos vazar. Hoje o rei me chamou lá para comer um churrasco, irmão, quer pegar um gordinho, é convidar para churrasco. Eu até quase chorei quando ouvi carne, tanta carne, irmão. Fazia tanto tempo que eu estava na campanha do ovo lá em casa. E aí eu comecei a pregar para esse casal com os 2 filhos, e pregar. E depois a gente, não sei se você está no nosso grupo, você viu a foto, os 4 dobrando os joelhos. Irmãos, você carrega algo que as pessoas precisam. Aquilo que Deus vai fazer na sua vida vai surtir um efeito social, vai sentir um impacto, vai surgir um impacto social através de você. Amém? Versículo 10 e 11 para eu encerrar, diz assim: diziam-lhe, pois, como se abriram os olhos? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus. O homem chamado Jesus mudou a minha vida. O homem chamado Jesus mudou a minha história. Ele disse: ele fez lodo e untou os meus olhos, e disse: vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então eu fui, lavei-me e vi.
Certo, eles perguntaram: simples assim? E ele respondeu: sim. Jesus é simples, a gente é que complica tudo. A gente que parece que vai lá no inferno e faz um curso com Satanás, como destruir uma vida, como destruir um casamento, como destruir uma empresa, como destruir uma família, e daí a gente aplica o curso que a gente aprendeu com Satanás, e a gente até amplia o curso. Satanás olha e diz: não, mas isso aí não foi eu que ensinei não. Então, eles perguntaram: como que aconteceu isso? Imagina assim: ah, bobo, me conta. Como? E ele disse: não tem a ver com como, tem a ver com quem. Pastor, eu gostaria de ser mais abençoado, eu gostaria de ter um casamento transformado, eu gostaria de prosperar financeiramente, mas eu não sei como. Deixa eu te explicar, não é como, é com quem. Se você está com Jesus, você e Deus são a maioria. Se você está com Jesus, você e Deus são a maioria. Se você está com Jesus, você e Deus são a maioria. O homem chamado Jesus. Uma vez uma mulher me disse: como que um homem, seria eu que estava conversando com ela, como que um homem fica 30 anos casado com a mesma esposa e nunca trai? Eu disse para ela: não é como, é quem. É que quando eu aceitei a Jesus, eu esqueci daquele modelo distorcido do meu pai, que era um adúltero, que destruiu a minha família por causa da promiscuidade sexual, e peguei um outro modelo. Que modelo, pastor? O homem chamado Jesus. Como que a tua igreja, pastor, tem crescido? Não é como, é quem. Jesus não é só um nome legal numa placa brilhando lá na frente. Jesus é alguém que a gente ora e diz: entra para dentro com a gente e faz aquilo que a gente não pode fazer. Entra na vida de gente que a gente não está conseguindo, realiza o que a gente não está conseguindo realizar. O que você tem feito com um homem chamado Jesus? Fala para mim. Você sabe por que esses 3 homens aqui estão sendo consagrados e reconhecidos hoje? Porque eles me permitiram apresentar para os 3 um homem chamado Jesus, que a gente pode se espelhar como marido. Efésios 5:25, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A gente pode sim espelhar no homem chamado Jesus como filho. Todo homem que se espelha em Jesus, ele se torna um bom filho, ele se torna um bom pai, porque Jesus disse: eu não vou deixar vocês órfãos. A gente também se torna um bom pai, porque ele é o pai da eternidade. A gente melhora em tudo, em todas as áreas da vida. A gente não melhora só na igreja, só no espiritual, não. A gente melhora em tudo, irmãos, porque nós temos um modelo, e o modelo é o homem chamado Jesus. Nunca imaginei, irmão, que eu seria tão apaixonado por outro homem. E quanto mais apaixonado por outro homem eu fico, mais a minha esposa gosta. Isso não é estranho, irmão? Fala para mim. Às vezes eu estou no carro com ela, eu começo... Ela diz: o que é isso? Eu digo: eu estou sentindo o cheiro do cheiroso aqui. O homem chamado Jesus me transformou em quem eu sou hoje. Eu sei o que eu gosto, eu sei para onde meu olho puxa, e eu conheço a minha natureza. Mas como cantou Paulo, já estou crucificado. Agora, cantou não, Fernandinho cantou, Paulo escreveu, né? Agora vivo eu. É isso? Agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. O homem chamado Jesus me deu caráter. O homem chamado Jesus me deu humildade. Aí olham para vocês e dizem: mas isso aí não é isso não era aquele bêbado? Isso não era o ex-Michael Jackson? Isso não é o filho da Yolanda? Sou, irmão, sou tudo isso. Mas eu sou aquele que também teve os olhos abertos pelo homem chamado Jesus. Fique em pé, por favor.